Ouça, a partir de agora, o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja Deus. Eu tinha falado de Lucas capítulo 9, mas hoje nós vamos começar já o capítulo 10. Amém? Lucas capítulo 10. Vamos dividir, claro, essa leitura, né, em algumas partes, que nós vamos ministrando só até onde lermos. Capítulo 10 de Lucas tem 42 versículos. Vamos pegar a Bíblia aqui, diferente dessa que eu estou usando. Normalmente eu uso para a leitura do Pentecostal. E dessa feita eu vou pegar a Bíblia do professor Félix, editada por ele, comentários feitos por ele, para nós lermos até o versículo 12, que é esse capítulo 10, na Bíblia normalmente atualizada. Ele é dividido em algumas partes, como por exemplo a missão de 70, que vai até o versículo 12, do versículo 13 ao versículo 16. Os ai das cidades que têm templos. Do versículo 17 ao 20, trata do regresso dos 70. Do versículo 21 ao versículo 24, é sobre Jesus dando graças ao Pai acerca dos humildes, que tem aquele trecho lá de Mateus 25, 27, em diante. Do versículo 25 ao versículo 37, nós temos a parábola do bom samaritano. No capítulo ainda 10 de Lucas, a outra parte é de Marta e Maria, quando Jesus chega à cidade de Betânia, as irmãs de Lázaro. Do versículo 38 a 42. Então, o capítulo 10, na verdade, de Lucas, ele é dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. 6 partes. Não sei se teremos essas partes todas nas ministrações, né, que a gente às vezes recebe a direção de Deus na leitura e faz uma abordagem totalmente diferenciada, finalmente. Mas dentro do contexto, né? Graças a Deus que dentro do contexto. O grande propósito, o que eu quero que você que é ouvinte do Acorda Bênção saiba, que o grande propósito deste programa, muito claro, é atender os irmãos pastoralmente, e assim interagir pastoralmente com os irmãos, e sobretudo instruir os irmãos à luz da Bíblia, de gerar para os irmãos suicídio doutrinário. Porque a nossa doutrina, princípios que devemos defender, os valores que devemos predicar, as normas que devemos seguir, advém da leitura bíblica, vem do examinar as Escrituras. E no ministério de Jesus, a gente extrai por ele próprio o que deve ser considerado de valor, de princípio e de verdade para nós.
Então você escreve dentro da palavra aí, valor, princípio, verdade, valor, vírgula, princípio, vírgula, verdade, vírgula, igual doutrina. Amém? Igual doutrina. Até porque as epístolas de Paulo, Tiago, João, Pedro, Judas e o compêndio de Atos dos Apóstolos, que foi também escrito por Lucas, está à luz de todos esses acontecimentos registrados nos evangelhos sinópticos. Evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. São os livros que tratam da vida, do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus. E o Evangelho de João, que não entra para alguns, não entra na categoria dos Evangelhos sinópticos, eu acho que não deixa de ser um evangelho também sinóptico, mas claro, ele trata da deidade de Jesus. João trata da deidade de Jesus. Mas ele fala, sim, né, de acontecimentos miraculosos de Jesus Cristo. Porém, ele não especifica com muito detalhe o nascimento de Jesus, como Mateus, como Marcos, mas ele fala da grande verdade que não é negada pelos três evangelistas anteriores, da encarnação do Verbo. Ele fala disso com muita propriedade, ele fala disso com muita excelência. Quando terminarmos o Evangelho de Lucas, adentraremos no Evangelho de João e perceberemos isso. Né? E perceberemos isso. E ele fala dos milagres, sim, de Jesus. Inclusive, ele é o único que trata do primeiro milagre que Jesus fez, que é a transformação de água em vinho lá nas bodas em Canaã da Galileia. Mas ele fala da purificação, do ato de Jesus de purificar o templo, né? Fala da mulher samaritana, fala da cura do oficial do rei, da cura do paralítico, da multiplicação de pães e peixes, de Jesus andando sobre o mar. Glória a Deus. Mas muito ensinamento assim, a partir dos milagres de Jesus. O perdão da mulher adúltera é o único que trata disso, especificamente falando, né? A gente já viu que estamos referendados no capítulo 8 de João, alguns exegetas indicam que foi aquela que lavou os pés de Jesus com água, mas que chegou com os cabelos e não com vento. Porque há duas situações que Jesus aparece sendo ungido. A outra que quebra o vaso de alabastro sobre a cabeça dele. E aquela ocasião foi feita por Maria, em Betânia, irmã de Lázaro. Já esta do capítulo, por exemplo, 8 de João, é tida como a mulher que lavou seus pés com lágrimas, enxugou com os cabelos. A gente vai ver isso depois direitinho. Conferir se são realmente duas situações ou se é uma ação. Então ele fala, João fala de outros milagres, a cura dos cegos na ciência, da ressurreição de Lázaro, né?
João Batista fala de diversas situações milagrosas que, louvado seja Deus, enfim, trata do ministério de Jesus. Né? Glória a Deus. E tem Jesus no Getsemane e tal. Fala da morte de Jesus, fala da ressurreição de Jesus. Isso é perfeito. Não classifica em termos gerais, estou falando em termos gerais. Né? O Evangelho de Jesus, como o de João, como o Evangelho sinóptico. Isso é perfeito. Mas tem algumas coisas aqui que eu já tenho como autoridade teológica, pela misericórdia de Deus. Posso tirar a minha conclusão que o Evangelho de João deixa de ser um Evangelho sinóptico. Como já fiz aqui também, claro, para oficializar isso, escrever um livro, né? E registrar isso. Em cartório. É defender a minha tese e registrar em cartório. O livro é isso. O livro é basicamente defender a minha tese registrado em cartório, que tem aquela coisa dos direitos autorais, quem diz é fulano. Eu já disse aqui um livro, por exemplo, que as ordenanças de Jesus da igreja não se limitam só ao latim, nas águas dessa pessoa, mas tem também o ID de Jesus. Para convalidar isso, eu vou fazer um livro, registrar a carteira. É o pastor Amaro que está dizendo isso. Infelizmente, para muita gente só funciona assim. Então, eu teria que defender essa tese e registrá-la de carteira. Mas fique sabendo, então, pelo pastor Amaro Correia, o Evangelho de Jesus pode ser considerado um Evangelho sinóptico também, por tratar também do mistério de Jesus. Amém? Então vamos hoje ler Lucas 10, do 1 ao 12. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Eu vou ler a Bíblia Chefe, a revista atualizada. Essa Bíblia você pode adquirir lá na banca Desperta para Cristo, na parada central da Encruzilhada, sentido subúrbio. A Bíblia Chefe. Lá arrumando, fui eu que mandei você procurar essa Bíblia lá e ele dá um desconto bom para você. Amém? Glória a Deus. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que prender em cada cidade o lugar onde ele estava para ir, para que o precedesse em cada cidade o lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Pagai, pois, ao Senhor da seara que manda trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem toalha, nem sandálias, para ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrar numa cidade e
ali vos receberam, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos, e na mulher, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade, não vos receberem, sai pelas ruas e clamai. Então, quando a vossa cidade, que se nos levou aos pés, sacudirmos contra vós outros. Não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus. Digo-vos, naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu voltar a falar aqui também a motivação existencial da corda-benção, como já disse, que é de gerar para os irmãos subsídio teológico do primário, filosófico, e de repente alguém quer dizer, pastor, não tem uma mensagem de Deus assim, eu estou cheio de problemas. O que Deus tem a dizer para mim sobre este problema que eu estou enfrentando? O que Deus tem a dizer para mim sobre essa situação que eu estou vivendo? Primeiro, vamos explicar tudo. Isso aí é uma coisa que você vai obter resposta na sua relação com Deus. E na oração, envolvimento na obra, em sua adoração em verdade ao Senhor. Não viva atrás de uma resposta assim, não. Você pode quebrar a cara e muita gente se passar por Deus. Dizer que você ou vai estar bem ou vai estar mal. E você realmente não tem. O grande problema é que os profetas vão sempre dizer que você normalmente vai estar querendo ouvir, vai ter vitória, vai ser bênção, sei que, e às vezes não é por aí. Independente da sua situação, problema, você precisa, primeiro, diagnosticar o porquê da situação, problema que você está vivenciando. Né? Diagnosticar aquilo que Paulo diz. Examine-se, pois, o homem em si mesmo. Então é só para comer do pano para beber do vinho. Viu? Porque em Gálatas a gente aprende que não devemos errar. Não errei. Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também se escarnece. Ou seja, o que você plantar, você vai comer. Aí você tem que analisar se o que você está vivendo não é colheita do que você plantou. Ou seja, se você tem culpa no cartão, se você procurou, se você fez por onde está passando, pelo que está passando. Se você reconhece que o erro está em você, aí você vai para Tiago capítulo 4, versículo 7, humilhar sobre a potente mão de Deus, pedir perdão, chorar, Jesus me perdoe e tal, e pedir para que Deus, assim, fazendo isso, vai se cumprindo na sua vida, né, de Deus mudar o quadro. Tiago diz, humilhar sobre a potente mão de Deus, né? Tiago capítulo 4. Então você tem que fazer quando você perceber que você é culpado da situação. Limpar o coração, versículo 8. Sentir a miséria, lamentar, chorar, converter o riso em pranto, dor de tristeza. Verso 10. Humilhar-se perante o Senhor, e ainda no verso 10, ele diz exaltar. Se você reconhece
que fez por onde está passando pelo que está passando, ter se humilde diante de Deus, porque é um coração quebrantado contra de Deus, não despreza, porém dá graça aos humildes. Amém? Tiago 4, verso 6. Deus não existe ao soberbo. O soberbo é a pessoa que toda errada quer estar certa. O soberbo é a pessoa que está toda errada e que a bênção de Deus sem se consertar. Então a primeira coisa que a gente deve fazer, primeiro que foi que está passando por isso. Aí você se corrigir. Se você percebe diante de uma investigação pessoal, é você de você mesmo. Ninguém tem o direito de me julgar, ninguém tem o direito de punir, mesmo que você tenha errado, aí você deve admitir que errou, pedir perdão a Deus e aí Deus mudará o plano. Inclusive em Crônicas 7,14, segundo Crônicas 7,14, este povo que se chama pelo meu nome se humilhar errado, está minha face, arrepender dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados, sararei a terra. Amém? Você percebe que não fez por onde está passando pelo que passou, aí você considera que isso seja uma aprovação. Não é? Seja uma aprovação. E essa aprovação, ela não é para lhe matar. Essa aprovação é para lhe preparar de repente para a obra de Deus. É para você poder aconselhar outras pessoas. Não é para você consolar com a consolação de você ser consolado. Aí você vai entender isso passando pela prova. Amém? Eu estou falando isso, que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4. Verso 3 e 4. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então você está passando por uma situação para poder ajudar outras pessoas. Está passando por uma situação, você está sendo preparado por Deus. Ninguém quer ser usado por Deus assim, né, irmão? Ninguém quer ser usado por Deus que nem Jó foi usado. Quer ser usado no reteté, no manto, no prato, no pré, no trio, no pró, no trunco. Está querendo ser usado no rodar da Iana, na mata. Está querendo ser usado no cantar que nem os passarinhos do meu cunhado. Que gosta muito de criar passarinho. De repente está querendo ser usado assim. Mas não quer ser usado com ninguém. E para ser vaso, se paga preço. Para ser usado, se paga preço. Inclusive, cada experiência terrível, misericórdia. E às vezes a experiência é de tropeço e queda. Claro que com relação à queda, a gente tem que se levantar, porque não é Deus que derruba a gente. A gente tropeça e cai mesmo. Até isso serve para a gente adquirir infelizes experiências. É por isso que em Romanos capítulo 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados por seu decreto. Entendeu? Aí você vai. Eu estou passando por uma coisa que eu não procurei, não. Então, Deus lhe preparando para a obra, Deus proporcionando a você uma situação de crescimento espiritual, de fé. Para você conhecer Deus melhor.
E a gente conhece a provisão de Deus na necessidade da gente. A gente conhece o poder da cura de Deus na doença da gente também. A gente conhece melhor Deus nessa relação com Ele, de oração. E normalmente há pessoas que só sabem estar em oração quando estão em enfermo. São poucas as pessoas que oram a Deus por prazer, oram a Deus por amor, oram a Deus por gostar de orar. A gente só ora por causa de necessidade. Infelizmente tem crente assim, não era para ser assim. Mas tem pessoas que só buscam a Deus quando estão na prova. E aí essa vida de oração faz com que a pessoa amadureça espiritualmente, tenha a sensibilidade espiritual. Então, certo é que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que nós vamos se revelar. Amém? Louvado seja Deus. Aí eu, claro, atendo você para orientá-lo biblicamente, pastoralmente. Mas não sou eu que vou dizer, a não ser que Deus verdadeiramente me use para dizer a você, meu irmão, minha irmã. Mas essa consulta não deve ser assim, por sua conta. Primeiro porque a Bíblia não é bola de cristal. E ser pastor não é ser adivinho. Pastor, nós temos dom. O senhor não tem um dom. Amém? Você acha que eu não tenho dom? Fazer o quê? Eu quero dizer o seguinte, mesmo que eu tivesse o dom, porque eu tenho o dom, eu não posso manipular o dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em mim, como habita em você. Você não pode manipular o Espírito Santo. Então, por isso que a minha preocupação é ensinar você, por isso que a motivação existencial da Acorda Bênção é ensinar você verdades que vão perdurar em sua vida para todo sempre, seguindo elas, verdades de Deus, na alegria ou na tristeza, na fartura ou na faltura, na sanidade ou na dor. Esta palavra vai lhe servir. Eu não duvido, por exemplo, que poderia ser que você não quisesse ouvir nesta madrugada, mas Deus já falou com você. Queria ser o que você queria ouvir, não foi o que você queria ouvir. Eu não duvido que Deus já falou com você para do outro lado nesta madrugada. Mas se você quer a palavra de adivinhação, aí, não no segmento evangélico, você deveria, talvez, buscar. Pastor, então você está me aconselhando aí para outro canto? Não. Estou dizendo que se você quer adivinhação, não é no segmento evangélico que você deve buscar. Agora, saindo do segmento evangélico, ele vai achar salvação no canto nenhum. Ele vai achar salvação no canto nenhum. E o mais importante é a salvação. O mais importante é a salvação espiritual. Como Jesus disse, e a gente ministrou esses dias, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta? E adianta receber vitória sobre a causa na justiça, sobre falta de emprego. E glória a Deus, a família se resolver e perder a alma. Que a sua família se restaure, que a sua porta de emprego seja aberta, que a sua causa na justiça seja ganha, que a sua causa financeira seja ganha em nome de Jesus. Toda vitória e bênção Deus tem para a sua vida. Está decretado, está liberado em nome de Jesus. Agora tem que salvar a sua alma. Cuide de salvar a sua alma. Amém?
Louvado seja Deus. Cuide de salvar sua alma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A maior importância que você deve dar desta sua relação com Deus, do que depende da salvação da sua alma. Olha, irmão, eu li o capítulo 10 de Lucas, versículo 1 ao 12, e o Espírito de Deus está me conduzindo a dizer essas coisas que eu estou dizendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que, para não sair do contexto, baixando a minha vista aqui para o texto sagrado, eu me deparei exatamente com o trecho. A gente vai voltar a falar de Lucas 10, de 1 ao 12. Mas aleluia, para mostrar que não estamos tão longe do contexto, quando Jesus disse aos discípulos que ao entrar em uma casa, a saudasse com a paz. E se houvesse algum ali que me dá paz, a paz repousaria sobre ele. E se não houvesse, ou seja, se a pessoa não dissesse amém, as pessoas da casa não dissessem amém, a paz voltaria sobre ele. Não? Mas o trecho que me veio aos olhos como uma lupa foi exatamente o versículo de número 10. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se vos apegou os pés sacudidos contra vós. Não obstante saber que está próximo o reino de Deus. Irmão, isso aqui é mais profundo do que a gente está imaginando. E está dentro disso que eu estou dizendo, porque há pessoas que não estão interessadas no ensinamento do Evangelho. E essa palavra é para pessoas que não estão interessadas no ensinamento do Evangelho. E deixa eu dizer que não precisa ser descrente, não. Às vezes é crente, que não está nem aí para as verdades, para os valores, para os princípios do Evangelho, porque a palavra Evangelho significa inclusive norma, regra, doutrina, ensinamento. E a gente não está nem aí para isso, só quer bênção, só quer vitória, só quer milagre. Inclusive o contexto desse capítulo aponta para a cidade, chamadas cidades impenitentes, porque observe o versículo 13, que se em Tiro e em Sidom fossem operados milagres, que em Corazim e Betsaida fora feito, muitos teriam se arrependido, disse Jesus, sentados em torno do saco de cima. Mas haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para Corazim e Betsaida. E para Cafarnaum, lembram de Cafarnaum? Quando Jesus curou paralítico e outros milagres aconteceram em Cafarnaum, por quê? Não estavam nem aí, só queriam os milagres. Os milagres fizeram, as bênçãos fizeram, mas não fizeram compromisso. E este sacudir do pó dos pés dos discípulos deveria acontecer em função daqueles que não quisessem ouvir o ensinamento do Evangelho, a pregação, os valores, as verdades, as quais foram comissionados a levar. Porque Jesus, quando lhes dá este ide, o ide aqui aos 70, no capítulo 10,
como o ide que a gente viu, louvado seja Deus, no capítulo anterior, né? No capítulo 6, versículo 12 ao 16, a eleição de Deus e a missão dele. Glória a Deus. Quando o Senhor lhes deu essa missão, o contexto está, a missão está no capítulo 9, né? A eleição é do capítulo 6. Capítulo 6, verso 12 é a eleição dos 12. A missão dele está no capítulo 9 de Lucas, vejam aí. Versículo 1 ao 6. Jesus primeiro mandou os 12, depois mandou 70. Metade de 2. Não é bom sair sozinho, é bom ir com pelo menos outra pessoa. Evangelizar. Né? E o contexto do ID é esse aqui, ó. Mateus capítulo 28. Ide, ensinai a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Louvado seja Deus. Pastor, olha a hora da oração, 1h50. Que adianta a gente orar? Que adianta a gente orar e você fazer tudo errado? Palavra terrível para justificar a oração, a falta da oração agora no programa. É melhor entregar o que Deus está mandando entregar e você pôr em prática, porque pondo em prática a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você estará atraindo as bênçãos de Deus para a sua vida, você estará atraindo a solução dos problemas da sua vida. Porque que adianta eu só orar e você não pôr em prática a palavra? Permita-me, o irmão que pediu oração para enfermo, mas não quer se voltar para Jesus. A gente vai orar. Jesus pode curar? Pode. Mas que adiantará se não se converter? Vai curar o corpo, mas a alma vai continuar doente. Vai curar o corpo, mas o espírito vai continuar doente. E se curar o corpo e morrer? Não vai para o céu. É importante curar o corpo. Mas é mais importante curar a alma. Foi por isso que Jesus disse ao paralítico que foi levado pelos homens até a sua presença. Jesus disse primeiro ao homem: Filho, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém? Porque o mais importante do que estarmos resolvidos fisicamente, financeiramente, profissionalmente, familiarmente, sentimentalmente, é estar resolvido espiritualmente. Procure se resolver espiritualmente, meu irmão, minha irmã. Procure se resolver com Deus. Procure pôr em ordem sua vida com Deus. Este povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Atos 13:19. Diz assim a palavra de Deus. Atos 3:19. Arrependei-vos e convertei, para que sejam apagados os vossos pecados e venham a seus tempos de refrigério pela presença gloriosa do Senhor. O que adianta, meu irmão?
poeta. E a igreja, o cara do mundo todo assim, quer dentro da igreja rezar e fazer tudo errado, né? Então, substituir a reza pela oração. Que adianta ir à igreja orar e fazer tudo errado? Que adianta? Hã? Que adianta? Procurar por em ordem para mim. Louvado seja Deus. Porque senão, não adiantará nada. Até o pó. Porque deixa eu dizer a você aqui uma coisa. Quando eu evangelizo alguém aqui através do rádio, e a pessoa diz, eu não quero. Eu até parei de dizer isso, mas vou voltar a dizer. Você fique sabendo do seu sangue, o estudo sangue. Eu estou seguindo a ordem de Jesus, que é bater o pó do pé. É bater o pó dos pés. Esse gesto de bater o pó dos pés é exatamente mostrar que está livre da responsabilidade que foi cumprida. Esse bater o pó dos pés. Versículo 11. É exatamente um gesto de dizer, a minha responsabilidade eu cumpri. A minha parte eu fiz. E eu tenho feito a minha parte aqui. Lhes ensinado a palavra de Deus como deve ser ensinada. Lhes instruído como vocês devem ser instruídos. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. É forte. Bater o pó dos pés é isso sim. Porque você não quer nada. Você não quer compromisso com Jesus. Quer cura, quer vitória da causa na justiça, quer que se resolva sua situação financeira, trabalhista, sua situação sentimental, familiar, seja mais do que empresarial, mas não quer compromisso com Jesus. Jesus mandou aos 12 e mandou aos 70 e manda a igreja de hoje que pregue o arrependimento dos pecados. Jesus mandou que nós preguemos, louvado seja Deus, seu evangelho, ou seja, falemos de seus valores, de suas verdades, de seus princípios, e de ensinar a guardar o que eu vos tenho mandado. Palavras de Jesus que a gente leu há pouco em Mateus capítulo 28. E em Atos capítulo 10, Pedro reitera isso em dizer que Jesus mandou, versículo 42, pregar ao povo, testificar que ele é o que por Deus foi conduzido, unido os vivos e dos mortos. Amém? E a eles dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. É a pregação do verdadeiro evangelho. Por isso que a motivação existencial aqui na Acorda Bênção é isso, falar a verdade. E aplicada à vossa vida, vos sararão, vos resolverão, vos abençoarão. Amém? Vamos ficando por aqui hoje. Faltando só 2 minutinhos para terminar o programa. E a minha oração com você hoje é que o Senhor te ajude, te abra os olhos, que o Senhor, aleluia, faça você acordar, principalmente, glória a Deus, para estas verdades. Minha oração é que você seja curado, sim, do corpo. É
sua vida social, mas sobretudo da sua vida espiritual. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Na frente o mar, vejo surgir, atrás vem o inimigo, querendo acabar comigo, ele não vai conseguir. A presença de Deus posso sentir, a ordem é para deixar, e nas águas do mar vou tocar, e as águas do mar vão se abrir. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero parabenizar minha querida Iris Maria Guiar. Parabéns, Iris. Parabéns, é o aplauso. Parabéns, Iris. Essa data, 39, muitos anos, com alegria, minha querida. Eu quero você. Um abraço do pastor Iris. Que bênção. Um abraço para você, viu? E acompanhado aí do Feliz Dia das Mulheres, como já disse no começo do programa. Amém? Em o nome do grande Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, vamos ficando hoje por aqui. Ficando mesmo, né? O programa já terminou. Para a gente não passar o horário do colega, tá certo? Vem aí o programa Madrugando com Cristo. Glória a Deus. É do programa. Amém? E você que deseja ajudar o Acorda Bênção, contar. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção com o pastor Amaro Correia.